Olá, tudo bem com vocês? Vocês se lembram que uma administração precisa de um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico, ele se desdobra em planejamento tático e planejamento operacional. Hoje nós vamos falar sobre o planejamento tático e sobre como pode acontecer as tomadas de decisões de um gerente dentro do escopo do planejamento tático. Então vamos para a nossa leitura de hoje. O planejamento tático em uma empresa, traçar objetivos e metas é algo que faz parte da essência do negócio, independentemente do ramo de atuação. E isto pode ser alcançado por meio do planejamento estratégico, que se desdobra em ações táticas. Não adianta apenas saber onde se quer chegar. É preciso saber como chegar lá e por qual caminho ir. E o planejamento tático é quem vai desenvolver isto. Depois de ter feito um bom planejamento estratégico, avaliando as forças e as fraquezas da empresa, é hora de traçar planos mais detalhados para começar a obter resultados. É durante o planejamento tático que se aloca os recursos da empresa da melhor maneira possível, definindo quais serão as novas abordagens do marketing, o que será feito no RH, quais serão os novos investimentos, como ficará o estoque, entre outras estratégias. O planejamento tático é o conjunto de tomada deliberada e sistemática de decisões envolvendo empreendimentos internos da empresa, prazos curtos e áreas menos amplas e níveis baixos da hierarquia da organização. Apresenta as seguintes etapas. O planejamento é um processo permanente e contínuo. É sempre voltado para o futuro. Preocupa-se com a racionalidade da tomada de decisões. Seleciona determinado curso de ação. Ele é sistêmico, quer dizer, ele vê a empresa como um todo, ou o processo como um todo. Ele é iterativo. É uma técnica de alocação de recursos de forma antecipada, estudada e cíclica. É uma técnica cíclica. Ela é uma função administrativa que interage dinamicamente com as demais. Ela também é uma técnica de coordenação e é também uma técnica de mudança e de inovação. Para planejar taticamente, deve-se tomar decisões. Toda organização é um sistema de decisões, onde todos os membros estão continuadamente tomando alguma decisão. É impossível pensar a organização sem considerar a ocorrência constante do processo decisório. A organização é um sistema de decisões em que cada pessoa participa consciente e racionalmente, escolhendo e decidindo entre alternativas mais ou menos racionais, que são apresentadas de acordo com sua personalidade, motivações e atitudes. As pessoas são processadores de informação, criadoras de opinião e tomadoras de decisão. Certos fatores, como a intuição, a racionalidade e a percepção, podem influenciar uma decisão. Quanto maior a base de informação, mais racional é o processo de decisão.
Quanto maior a proporção de opiniões e sentimentos, mais intuitivo se torna. A racionalidade e a intuição são atributos humanos complementares e não concorrentes. As ações de um gerente envolvem decisões, o que se vai produzir, como vai ser feita essa produção, quem será o mercado consumidor. Tomar decisões é o processo de escolher uma dentre um conjunto de alternativas, e cabe ao tomador de decisão reconhecer e diagnosticar a situação, gerar alternativas, avaliá-las, selecionar a melhor alternativa, implementar a alternativa escolhida e avaliar constantemente os resultados. As decisões são tomadas para resolver problemas ou aproveitar oportunidades. O processo de tomar decisão pode envolver 6 elementos. Vamos vê-los. O tomador de decisão é a pessoa que faz uma escolha ou opção entre várias alternativas futuras de ação. Os objetivos são o que o tomador de decisão pretende alcançar com suas ações. As preferências são os créditos que o tomador de decisão usa para fazer sua escolha. A estratégia é o curso de ação que o tomador de decisão escolhe para atingir seus objetivos, dependendo dos recursos que pode dispor. A situação são os aspectos do ambiente que envolve o tomador de decisão, alguns deles fora do seu controle, conhecimento ou compreensão e que afetam sua escolha. E por fim, o resultado, que é a consequência ou resultado de uma estratégia. O processo de tomada de decisões pode ser composta por várias etapas que o norteia. O processo de tomada de decisão é uma atividade passível de erros, pois ela será afetada pelas características pessoais e percepção do tomador de decisões. Para minimizar esses erros e chegar a um melhor resultado, pode-se efetuar um processo organizado e sistemático com algumas etapas a serem seguidas. Vamos dar uma olhada nessas etapas. 1. Identificar um problema existente. 2. Enumerar alternativas possíveis para a solução do problema. 3. Selecionar a mais benéfica das alternativas. 4. Implementar a alternativa escolhida. 5. Reunir feedback para descobrir se a alternativa implementada está solucionando o problema identificado. Um processo estruturado de tomada de decisão não é garantia de sucesso, mas permite uma decisão lógica, coerente e menos passível de erro. Deem uma olhada no fluxograma da figura. Primeiro, à esquerda, a gente identifica o problema existente. Depois, enumera alternativas para a solução do problema. Depois, seleciona a alternativa mais benéfica. Então, nós vamos implementar a alternativa escolhida. Por fim, nós vamos ver quais são os feedbacks relacionados ao problema e continuamos sempre identificando o problema num processo contínuo de melhoria. Isso é muito importante. Existem várias classificações para estilos de tomadores de decisão. A tabela acima mostra alguns tipos. O diretivo busca sempre a racionalidade e tem baixa tolerância à ambiguidade. O analítico
busca muitas informações e tem alguma tolerância à ambiguidade. O estilo conceitual toma decisões para o longo prazo e busca soluções criativas. Já o comportamental tem elevada receptividade às opiniões e busca evitar conflitos entre seus pares. Vimos então que qualquer organização pode desenvolver seu planejamento estratégico começando pelo nível estratégico, que abrange a definição de objetivos, políticas e critérios gerais para planejar o curso da organização. O propósito das decisões de nível estratégicos é desenvolver estratégias para que a organização seja capaz de atingir seus macro-objetivos. Depois, o nível estratégico se desdobra em nível tático, que é aquele que engloba a aquisição genérica de recursos e as táticas para aquisição, localização de projetos e novos produtos. As decisões no nível tático são normalmente relacionadas com o controle administrativo e são utilizadas para decidir várias distintas operações. E o nível tático se desdobra em nível operacional, que significa o uso eficaz e eficiente das instalações existentes e todos os recursos para executar as operações. A decisão do nível operacional é um processo pelo qual se assegura que as atividades operacionais sejam bem desenvolvidas. Observamos então a pirâmide dos planejamentos. Lá no topo, a gente observa que o planejamento estratégico ele está voltado para a alta administração, que vai ter a visão da empresa, vai ter uma forte orientação para o ambiente externo, vai ter foco no longo prazo, vai ter objetivos gerais e vão ter planos mais genéricos. Observem que são características da estratégia. Depois nós temos o planejamento tático e ele normalmente está sob o comando dos gerentes da empresa. E as características são a visão por unidades de negócio ou departamentos, foco no médio prazo, definições das principais ações por departamento. Por fim, nós podemos observar que o planejamento tático ele se desdobra em planejamento operacional. Normalmente, o planejamento operacional ele fica sob a orientação dos supervisores da empresa e tem uma visão por tarefas rotineiras, foco no curto prazo, definições de objetivos e resultados bem específicos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de fazer suas perguntas e, se for necessário, retorne o vídeo, assista novamente para sanar todas as dúvidas. Até mais!